Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Vamos dar início à nossa aula hoje de História. Preparem o material e vamos lá. Iniciando as atividades da página 112 e 113. Hora de organizar. Você deve fazer a leitura do texto para responder as questões e explicar as diferenças que você observa entre o texto da página anterior e a atualidade. Então, aí, informações do texto. Número de cidades antigamente. Então, 19 cidades e 213 vilas. E hoje? Como é esse número de cidades hoje, atualmente? Então, de acordo com o IBGE, o Brasil possui cerca de 5.570 municípios, certo? Depois, nome de algumas cidades da época. Então, de fato, somente Salvador e Rio de Janeiro eram consideradas cidades. E hoje, podemos citar o nome da nossa cidade, São Antônio da Platina, Curitiba, entre outras cidades. Sobre a cidade de São Paulo, como era a cidade de São Paulo naquela época? Ela era a mais modesta de todas, com muitas ruas de terras, estreitas, sujas, casas simples, igrejas pobres. E hoje, como é a cidade de São Paulo? É considerada uma das maiores cidades brasileiras e está entre as maiores do mundo, com um grande desenvolvimento econômico. Em relação depois ao comércio, as informações do texto, Então, havia pequenas lojas de ferragens, louças, sapatos, tecidos rústicos e às vezes, uma botica que fazia então remédios por encomenda. E hoje, como é o comércio hoje em dia, na atualidade? Então, é uma das principais atividades econômicas do país, com grandes redes multinacionais, shopping centers, grandes magazines e por aí vai. As escolas. Como funcionavam as escolas naquele tempo? Não existiam escolas, Os filhos dos ricos estudavam em casa, com professores particulares, ou padres da cidade. Já os pobres, eles permaneciam analfabetos. Hoje, na atualidade, a educação, escola é um dever de todos, Então, é um acesso universal, tá? Então, hoje há mais oferta, tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas. Dando sequência, na página 114, um passo a mais. Observe a imagem e responda às questões. Então, nós temos aí a imagem, o logo da Festa Tropeiro, a sexta Festa Tropeiro de Monte Castelo, em Santa Catarina, tá? Do ano de 2016. Bom, relacionado às questões, quem foram os tropeiros? Então, essa resposta você encontra na apostila, tá? Entre a página 106 e 107. Já na questão B, eu quero saber qual foi a importância dos tropeiros no processo de ocupação do território, tá? Então, está mais ou menos também na página 106. A letra C, você vai pesquisar outras festas relacionadas à cultura tropeira e anotar as suas localidades, de acordo com a imagem que nós temos ali como exemplo, de uma festa tropeira que ocorre em Monte Castelo, Santa Catarina. Na letra D, por que existem tantas festas em locais tão distantes relacionadas à cultura tropeira, Muitas dessas cidades, elas estavam na rota dos tropeiros, Isso explica também a importância e o valor dados à cultura tropeira em todos esses locais do Brasil. Na atividade 2, leia este texto, tá?
Uma verdadeira corrida pelo ouro tomou de assalto a capitania de Minas Gerais, até então pouco habitada. Você vai continuar a leitura do texto e vai responder as questões de acordo com ele, tá? Na questão 3, você vai pesquisar, tá? 5 cidades que surgiram no Brasil de acordo com a descoberta do ouro. Então, em decorrência do ouro, 5 cidades que surgiram no Brasil e o seu ano de fundação. Na atividade 4, leia o texto e responda as questões. Letra A. Como era a região das minas no início da exploração? Você vai perceber, de acordo com a leitura, que as cidades elas eram muito precárias, tá? Elas tinham problemas, inclusive, com o abastecimento de alimentos, mantimentos básicos, né, para a sobrevivência. Na questão B, assim como a região das minas, outras vilas e pequenas cidades na região sul tiveram um início bastante difícil. Quem ajudou a melhorar a situação dessas localidades que surgiram no sul do Brasil? O que eles faziam para ajudar? Então, de acordo com que nós estudamos, né, os tropeiros eles ajudaram muito nesse processo, né? Pois foram eles, né, os primeiros a fazer a ligação entre as cidades litorâneas e o interior do Brasil. Eles eram responsáveis pelo comércio de mantimentos, objetos, né, diversos tipos de utensílios, tanto nas vilas, né, e nas pequenas cidades. Já na questão 5, como era a relação dos bandeirantes com os indígenas? Os bandeirantes eles eram responsáveis por capturar os indígenas, né? E o que a expansão territorial ocasionou aos povos indígenas? Então, os bandeirantes sendo responsáveis pela captura de indígenas, né, e venda como mão de obra escrava nas fazendas, então nós podemos dizer, né, que era uma relação conflituosa, né? E a expansão territorial, né, fez com que diversas tribos indígenas fossem obrigadas, né, a migrar para outras regiões do Brasil. E também, em conflitos com eles, muitos foram mortos, dizimados. Capítulo 2. Os ciclos econômicos do Brasil. Então, que produtos eram transportados nas caravelas? Então, nós temos aí, no início deste capítulo, 4 caravelas. Cada uma delas está exportando um tipo de produto diferente. O primeiro deles foi a extração do pau-brasil. O segundo foi a produção açucareira, então a cana-de-açúcar. O terceiro foi a extração do minério de ouro. E a última, então, aqui destacada, né, nessa imagem, é o café. Nosso nome veio de nossa primeira riqueza. Então aí, de acordo com o mapa, a chegada dos portugueses ao território brasileiro tinha um objetivo específico: assegurar para a coroa portuguesa a posse das terras recém-descobertas. Então nós temos o mapa aí, né? Áreas com pau-brasil. Então, a primeira atividade econômica praticada em terras brasileiras foi a extração do pau-brasil, que tinha grande valor econômico na Europa, essa madeira de cor avermelhada. Bom, mas quem era responsável então por extrair o pau-brasil? Então, a árvore pau-brasil estava em toda a região costeira, mas não se concentrava apenas nesse local. As árvores estavam também espalhadas pela Mata Atlântica, o que deixava essa exploração muito difícil, né, e perigosa. Então os portugueses,
né, em troca de escambo com os povos indígenas, começaram então a extração do pau-brasil. Os indígenas então eram os responsáveis pela extração e em troca recebiam dos portugueses diversos utensílios, bugigangas, estes que despertavam o fascínio dos indígenas, que eram coisas desconhecidas por eles. O segundo ciclo econômico explorado no Brasil foi a cana-de-açúcar, que segue com grande produção em nosso país até os dias atuais. Ainda no século XVI, a produção açucareira tornou-se o principal objetivo da coroa portuguesa no Brasil, já que o açúcar era muito procurado pelos europeus e era considerado o ouro branco. Tá? Cultivar a cana no Brasil, né, foi fácil, pois aqui encontrou um solo fértil e um clima quente, excelente para a produção de cana-de-açúcar. Assim, então, atingiu grande prosperidade e gerou grandes lucros para a coroa portuguesa. Aí nós temos o Mapa Mundi, ocorrência de cana-de-açúcar, tá? Depois, na outra página, nós temos engenho, o grande latifúndio produtor de cana-de-açúcar. As grandes propriedades produtoras de açúcar eram chamadas de engenho e elas se organizavam da seguinte forma, tá? Na produção açucareira foi utilizada a mão de obra escrava, tá? Que era feita pelos africanos que eram trazidos da África para o Brasil, que servia de mão de obra escravocrata. Bom, então aí nós temos a composição desse engenho, que ele era formado pela Casa Grande, Senzala, Casa de Moenda, Capela, Casa de Purgar e Canavial. Os engenhos, além de açúcar, produziam tudo o que era necessário para a sobrevivência dos senhores e dos escravos que ali residiam. Na página 124, leitura de documento. Benedito Calixto e a visão sobre o campo. Observe então esta obra e depois responda às questões. Então, Benedito Calixto, moagem de cana na fazenda Cachoeira. Letra A. O que a obra de Benedito Calixto retrata? Então vocês podem perceber aí, né, que a obra apresenta a etapa de moagem da cana-de-açúcar na fazenda Cachoeira. Na letra B, nós temos a questão: qual é o nome desse local dentro do engenho? Então a composição, as partes do engenho, qual o nome desse local? Tá? Esse local se refere à casa de moagem, onde a cana era moída e transformada em garapa. Na letra C, quem eram os trabalhadores dos engenhos? Então dá para você perceber aí que a mão de obra utilizada era a mão escrava, o trabalho pesado era realizado pelos escravos. Continuando na página 125, nós temos as etapas da produção do açúcar. Número 1, preparação. A cana era limpa e picada, os gomos colocados em cestos e transportados para a casa de moagem. Na sequência, 2, moagem. A cana era moída para extrair o caldo, conhecido como garapa. Número 3, então, o cozimento. Cozinhava-se o caldo que se transformava em melaço. E a última etapa, 4, purgação e secagem. O melaço, depois de colocado em formas de barro para secar ao sol, virava então pães de açúcar. Diálogo com o presente, etanol. O Brasil mantém uma grande produção de cana-de-açúcar na atualidade. De acordo com a leitura do texto, responda as questões.
Quais são outros combustíveis utilizados para abastecer automóveis? Então, no Brasil, nós utilizamos principalmente, a gasolina, o diesel e o gás natural. Próxima questão. Qual é o benefício da utilização do álcool frente a esses combustíveis? Bom, o principal benefício aí de fato é que o álcool é um combustível menos poluente e assim então contribui para com o meio ambiente. Já na letra C, você vai organizar estes tipos de combustíveis quanto a relação da poluição emitida por cada um deles, do mais poluente para o menos poluente. Então nós podemos destacar, o diesel, a gasolina, o álcool e o gás natural, tá? Na sequência, de acordo com o seu grau de poluição. Hora de organizar. Observe este mapa. O que você vê na imagem? Então aí a imagem ela retrata a exploração de pau-brasil no período colonial. Quais elementos estão em destaque na imagem? Então você pode perceber aí no mapa que os elementos destacados são, os indígenas, as caravelas, portuguesas, e que representa aí também parte do mapa do Brasil. Então esses são alguns elementos. Na letra C, como se organizava a atividade retratada? Então, a extração do pau-brasil, os responsáveis por esse trabalho eram os indígenas, As caravelas ali representam os portugueses no litoral, onde eles recebiam essas toras de madeira extraídas do interior do território, onde eles comercializavam posteriormente e levavam até a Europa. Já na questão 2, explique as construções que compunham o engenho. Então, o engenho ele era composto por casa grande, senzala, capela, casa de moenda e casa de purgar. Eu quero saber qual é a função de cada um deles, o que cada um representa. A casa grande, ela era a residência do senhor do engenho. Como era essa casa? Essa casa ela possuía diversos cômodos e conforto, aonde vivia o senhor do engenho, dono das terras, com toda a sua família. Já a senzala era totalmente o oposto disso, lugar onde os escravos se abrigavam após o trabalho pesado. Não tinham conforto algum. Todos dormiam juntos, no chão, espalhados, sem privacidade alguma. Na capela, a capela era o local onde se realizava missas, cultos, casamentos, batizados e festas religiosas. Já na casa de moenda, o lugar para onde se transportava a cana-de-açúcar, onde ela era triturada e transformada em garapa. Já no próximo aí, casa de purgar. Local onde se fazia a secagem do açúcar e a separação do produto de melhor qualidade, este que seria então exportado, levado para o comércio na Europa. Um passo a mais. Você já deve ter ouvido falar no pão de açúcar. Pesquise a origem do nome desse ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aí ao lado a imagem Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro e do Brasil. Então você vai fazer a pesquisa para relacionar a produção açucareira no período colonial com esse ponto histórico aí da cidade do Rio de Janeiro, certo? Na questão 2, leia o texto e depois responda às questões. Álcool, combustível, amigo do clima. Na letra A, escreva sobre a importância da reposição de fontes de energia e da conservação do meio ambiente e registrar as suas ideias.
tá? O petróleo, combustível muito utilizado em todo o mundo, além de ser muito poluente, ele é uma fonte de energia esgotável na natureza, né? Pensando na conservação do meio ambiente, então, nós devemos procurar novos recursos que possam substituir essas fontes de energia, sendo eles menos poluentes, que ajuda então na preservação do meio ambiente e também poupar recursos naturais extraídos da natureza. Na letra B, por que o álcool pode ser considerado um amigo do clima? Porque se comparado aos demais combustíveis, o álcool ele é um dos menos poluentes e então pode contribuir para evitar menos alterações climáticas no planeta Terra. Para ir além, atividade 3. Então, responda às questões sobre a produção de cana-de-açúcar no Brasil de hoje em dia. Pode ser numa folha à parte. Então, quais são os principais estados produtores de cana-de-açúcar? Quais são os principais produtos fabricados a partir da cana-de-açúcar? Quais são os meios de transporte que levam a cana-de-açúcar até a usina? Quem são os trabalhadores envolvidos no processo de colheita? E qual é o destino dos produtos resultantes da cana-de-açúcar? Então, por hoje é só. Finalizamos a nossa aula de história, fazendo então estas atividades aí em casa. Na próxima aula, então, estudaremos o conteúdo de geografia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.